Senhor Jesus, na sequência nós estamos falando novamente a respeito da hermenêutica bíblica, da importância de se interpretar corretamente as Escrituras. Bom, nesta vez eu quero, antes de nós esmiuçarmos um pouco mais a respeito das ferramentas que temos aí, a argumentação da hermenêutica bíblica, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. O apóstolo Paulo está afirmando a Timóteo e afirmando consecutivamente à igreja que toda a Escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, para que nós tenhamos capacidade, e pleno preparo para realizar as boas ações, boas obras. É de suma importância entendermos que a palavra de Deus, ela foi soprada, a palavra inspirada no original dá o sentido de soprada por Deus, inspirada por Deus. Sendo ela inspirada por Deus, vinda diretamente do Senhor, nós podemos entender que essa palavra, ela não é uma palavra comum, ela é uma palavra sobrenatural. E um dos princípios primeiros da hermenêutica é também da iluminação espiritual. O que quer dizer essa iluminação espiritual? Quer dizer que o homem natural não vai conseguir compreender a fundo o que a palavra inspirada por Deus realmente quer dizer. O homem natural e o homem carnal não podem compreender as coisas do Espírito, porque se discernem espiritualmente. Então vai aí o primeiro conselho. Se alguém quer entender de forma ampla, corretamente as Escrituras, ele deve entender também que ele precisa nascer espiritualmente. Ele precisa da iluminação espiritual. O nosso conceito dentre os teólogos é que a revelação bíblica cessou quando o cânon bíblico fechou. A revelação bíblica fechou. Então, quando você lê um texto e de repente você tem aquela inspiração, você tem aquela sensação de que está vendo uma coisa inédita ali, você não está tendo uma revelação bíblica. Você está tendo uma iluminação bíblica. Você está sendo iluminado pelo Espírito Santo a compreender uma verdade que antes você não enxergava nas Escrituras. Quantas vezes você teve esse privilégio, esse prazer de estar lendo um texto comum, um texto que você já tinha lido outras vezes, e de repente você se depara com um texto e aquilo começa a fazer todo sentido, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia, e a Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor, do verdadeiro autor. Então o Espírito Santo te ilumina para que você possa ter uma compreensão daquela palavra, naquele momento. Correto? Então a iluminação espiritual, ela é imprescindível para a compreensão bíblica. O homem que compreende a Bíblia apenas pelo seu intelecto, ele não conseguiu compreender as riquezas que existem neste livro sagrado, porque eles se discernem espiritualmente. O segundo passo que nós podemos dar é na questão da interpretação. Pastor, como interpretar algumas passagens bíblicas de difícil interpretação? Primeiro que toda a Escritura, ela primariamente deve ser
interpretada de forma literal. Todos os textos, quando lermos, temos que levá-lo pelo lado literal. Essa é a regra básica. Porque se eu já for para um texto interpretá-lo e já for pensando em alegorias, em simbologias, em tipos, eu já vou estar fazendo uma leitura tendenciosa. Então eu devo ler a Bíblia de forma literal. Se está dizendo que é um peixe, é um peixe. Se está dizendo que é algo físico e aquele algo físico está claro, é aquele algo físico claro, não tem por que não ser diferente. Então, primeira coisa, interpretar de forma literal. Não havendo possibilidade de se interpretar de forma literal algum texto, não havendo a possibilidade, devido à linguagem que ali está colocada, aí eu posso interpretar de forma alegórica, simbólica, eu posso analisar o texto então de uma outra forma, não sendo literal. E o terceiro ponto é na questão gramatical. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita primeiramente no Antigo Testamento em hebraico. O final ali já depois do cativeiro babilônico ou durante o cativeiro babilônico, uma parte foi escrita em aramaico. E o Novo Testamento praticamente como um todo foi escrito em grego koiné, grego comum. Sendo assim, nós temos aí no mínimo 3 línguas mães da Bíblia Sagrada: o hebraico, o aramaico e o grego. E nós somos brasileiros, falamos o português. E as Bíblias foram ali sendo traduzidas, foram traduzidas em vários idiomas, a princípio ali, depois para o latim e outras línguas que foram traduzindo a Bíblia. É lógico que com a tradução vai se perdendo um pouco do sentido original do texto. Por isso, nós temos hoje ferramentas como Lexicos, como ferramentas que nós podemos verdadeiramente aí estar utilizando para buscar o máximo de pureza do texto e até mesmo buscar um máximo de profundidade no sentido da linguagem que nós estaremos utilizando. Então a gramática ela pode ser definitiva na hora de nós estarmos entendendo um texto. Às vezes o texto ele pode muito bem estar sendo escrito em uma linguagem fácil de ser interpretada até mesmo, mas devido aos problemas gramaticais nós podemos ter algumas dificuldades. Então leia atentamente, respeite a linguagem que ali está sendo colocada. E um conselho que eu dou para você também é que a respeito da gramática, as traduções que nós possuímos hoje, existem várias traduções e elas são muito boas. Eu tenho em mãos aqui, por exemplo, a King James, que é uma Bíblia muito próxima realmente daquilo que o texto queria realmente dizer, porque ela foi traduzida diretamente do inglês para o inglês, dos originais para o inglês e do inglês para agora o português. Mas tenha várias Bíblias com traduções diferentes para que você possa ter uma interpretação melhor do texto.